Talvez nós estamos precisando passar por momentos assim como Jonas passou, como outros e outros passaram. Talvez nós estamos precisando de um chacoalhão de Deus aí para nós reconhecer que Deus ele é Deus, assim como passou Nabucodonosor. Quando ele depois ele volta ao seu reino, volta à sua memória, volta ao seu conhecimento, ele reconhece que Deus ele é o Todo-Poderoso. Que nós, como eu falei no começo, nós não devemos deixar acontecer as coisas, as tragédias, as coisas nas nossas vidas, para que nós venhamos a reconhecer que Deus ele é Deus. Às vezes nós estamos andando tão distante dos caminhos do Senhor e está chegando o momento de Deus nos lançar, de nós cairmos lá, Deus enviar um peixe e nos engolir e nós fazemos a oração lá no ventre do peixe, como fez Jonas. Talvez nós estamos precisando de passar por algumas coisas para nós reconhecer que Deus ele é Deus. Deus tem falado, Deus tem usado seus profetas, talvez Deus quer usar o Daniel para nos aconselhar e nós muitas vezes queremos ficar com nossos ouvidos tapados e não damos ouvido. E podemos até dizer, o que aquele irmão falou, aquele pastor falou, não foi nada de Deus, não está se cumprindo. Assim como para Nabucodonosor, continuava uma vida normal. Estava tudo bem, mas quando ele estava ainda falando, não é esta a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder, ainda estava ele falando, uma voz do céu falou que seria tirado naquele momento o seu reino e ele comeria com os animais. Talvez nós estamos muito focados, precisamos de um apertão de Deus. Talvez nós estamos pensando, que nada, isso não aconteceu até agora, não vai acontecer mais não. Sabe? Falaram que de lá, mas foi coisa do profeta, não foi de Deus não. E Deus está lá só vendo, e vai chegar o dia e que muitas vezes nós ainda pensando, falando, e as coisas podem acontecer, querido. Temos que nos esvaziar, temos que aceitar a correção de Deus, o conselho que Deus manda para nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Abraão ele estava numa crise, né? Se você for lá para Gênesis capítulo 10, eu tenho tomado já muito tempo, mas nós vamos já está parando daqui a pouco, já está finalizando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 de Gênesis, você vai ver que Abraão estava numa crise, né? Capítulo 10, capítulo 12, versículo 10 ao 20. Está escrito: havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Então Abraão estava passando por essa crise. Falta de pão, escassez. Versículo 11: estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios me virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. Entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Então, querido, aqui a gente vê que era uma mulher formosa. E Abraão, né, ele tinha essa preocupação de perder a vida por causa dela. Mas aqui ele vem, em versículo 15, viram-na os egípcios de Faraó e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele entrando, ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, vacas, jumentas, servos e servas, jumentos e camelos. Veja só, ele chegou lá, saiu na escassez, saiu por causa da falta de pão, mas ali, agora, Faraó já dá ovelhas, dá vacas, jumentas, servos, deu até servos e servas para o abençoado do Abrão. Vejam só. Certo? Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que
não me disseste que era tua mulher, porque disseste é minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. Então Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito deles, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Ouça isso no nome de Jesus. O que eu quero chegar aqui com isso, querida, é que foi necessário que Abraão, ele estava talvez numa vida de conforto, mas Deus permitiu naquela terra que houvesse uma escassez, uma falta de pão, para que Abraão saísse da sua terra e que ele fosse peregrinando para outra terra e ele saindo dali, mais na frente, Abraão é muito abençoado e se dá aí o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, achamos que está mil maravilhas, não queremos mais nada. E o Senhor vai lá e esvazia, faz que nós sejamos esvaziados de algo que nós está nos deixando naquela zona de conforto. E com aquilo muitas vezes nós queremos interromper os planos de Deus nas nossas vidas, mas Deus ele causa uma situação na vida do ser humano. E às vezes Deus tem um tratado com alguém, ó, eu quero que você vá para tal cidade, tal estado, e nós não queremos ir, não queremos, é lógico, sair de perto de nossos familiares, nossas parentelas, nossa terra natal. E Deus permite algo acontecer para que daí a gente desperte, que a gente saia para dar-se aí começo aos planos de Deus nas nossas vidas. Abraão, ele saiu por causa da fome que houve naquela terra. Foi uma situação que Deus causou. Então Deus ele causa uma situação na minha e na sua vida para que nós possamos entender que o Senhor, ele reina, que é o Senhor quem manda, que é o Senhor quem faz. Ouça isso no nome de Jesus. Então Deus ele provoca em Abraão o desejo, certo? De dar o dízimo também. Lá no capítulo 14 de Gênesis, versículo 14 ao 20, nós vamos ver que Deus aqui ele provocou. Deus não pediu aqui também. Como eu venho falando, Deus muitas vezes Deus não pede. Deus provoca uma situação em que ali o homem faz um voto a Deus, em ser fiel a Deus em algo. Quando o homem muitas vezes não está sendo fiel a Deus, Deus provoca uma situação que a pessoa pensa, poxa vida, se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer assim. E acaba, a pessoa vai lá e cumpre. Deus não pediu, porém Deus provocou a situação na vida do homem e ele passa a cumprir aquilo que ele prometeu. No capítulo 14, versículo 14 de Gênesis, diz assim: Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robar, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir, veja só, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Vejam só, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí concluindo diz: Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que acabam não dando na casa do Senhor o dízimo. Eles são contra, tem pessoas que é contra. Aí tem pessoas que fazem, né, por fé, mas tem uns que são contra. Mas
Não por isto que a gente vai julgar, não. Deus cria a situação, Deus não pede, mas também Deus causa aqui, Deus provoca aqui uma situação na vida de alguém. E essa situação que Deus causou aqui na vida de Abrão foi justamente alguém que levou seus parentes presos, né? Levaram embora e Abrão foi atrás com os seus homens e trouxe de volta e Deus abençoou. E Abrão viu que ali teve a intervenção de Deus. Deus não pediu dízimo para Abrão, porém ele sentiu aqui, né? Ele sentiu que seria, né, certo ele ser fiel a Deus nessa parte, retribuindo a Deus, dando a Deus aquilo que o Senhor havia dado nas suas mãos. Ali Abraão ele deu dízimo e tudo quanto ele possuía, porque ele se sentiu grato, né, por tudo que Deus havia feito. Ele viu que foi uma intervenção de Deus ali, de ele ter trazido os seus parentes de volta. Ouça isso no nome de Jesus. São e salvo. Então, quando nós reconhecemos que Deus ele provocou algo nas nossas vidas, para que nós possamos, com aquilo, né, promover algo para a obra de Deus, que nós façamos. Porque Deus esvazia muitas vezes, Deus cria situações nas nossas vidas para que nós possamos buscar a presença de Deus com humilhação, ouça isso no nome de Jesus, tirando as rebarbas que estiver sobrando, os orgulhos e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele foi criado como príncipe, né, lá no Egito, teve toda a regalia. Moisés, ele foi criado como ali, quem sabe, um filho do rei, porém, ele teve que se esvaziar. Moisés, ele saiu fugido lá para Arã, né? Ouça isso no nome de Jesus. Aquelas terras lá do sogro, lá do seu sogro, onde ele casou, conheceu a moça lá e casou com ela. Moisés, ele foi, se esvaziou de tudo aquilo, daquela vida de príncipe que ele levava lá no Egito. Moisés, ele foi agora preparado, foi cuidar de ovelhas. Ele foi preparado agora como pastor de ovelha. Ele foi moldado por Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, você vai ver ali que Moisés, ele sai do Egito, de onde, da zona de conforto e grande desconforto. Muitas das vezes nós estamos dessa maneira, querendo ser príncipe, querendo ser rei, querendo ser o melhor, mas Deus esvazia nós. Aí quando Deus fala assim, eu vou te dar uma... Deus faz uma promessa para alguém e fala assim, olha, eu vou te dar uma casa, vou te dar um carro, promete algo grande para um dos seus servos, e aquela pessoa talvez está empregado e pensa, eu vou receber uma promoção no meu emprego, talvez, e vou conseguir comprar um carro, vou conseguir comprar minha casa, mas de repente aquela pessoa é dispensada do seu trabalho, é demitida e fala, poxa vida, Deus falou que ia me dar uma casa, eu perdi o emprego. É porque quando Deus fala, muitas vezes nós queremos colocar confiança no emprego, em alguma quantia que nós temos, alguma coisa que temos em mãos. Mas quando Deus fala, querido, Deus fala e está falado, Deus é dono do ouro e da prata. Não é porque Deus falou que vai dar uma casa, é porque Ele vai te promover no emprego, você vai ganhar melhor, você vai poder comprar. Não, se Deus falou e está falado. Aí muitas vezes nós começamos a colocar a confiança em algo que nós temos, Deus vai lá e esvazia, para que você creia no poder de Deus, para que você... Aqui Moisés, ele perdeu seu título de príncipe, mas depois Moisés volta para o Egito, Moisés já volta como libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, eu quero te dizer que Deus, ele cumpre. Se Deus te fez uma promessa que vai te abençoar, te dar algo, Abraão ele estava peregrinando. Abraão saiu de um lugar que ele estava passando por crise. Porém, Deus havia feito uma promessa para Abraão, que em ti será bendito todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor.
E por isso Abraão não teve filho, mas a promessa de Deus estava de pé. Deus vai dar um filho para Abraão, dar Isaac. E um dia Deus fala assim: ó Abraão, vai, sacrifica esse seu filho a mim. Vai no monte lá, no Monte Moriá, e sacrifica esse camarada para mim. Mas Abraão vai. Ouça isso no nome de Jesus. Abraão sabia em quem tinha crido, sabia quem fez a promessa, ou com filho ou sem filho, ele falou que vai me fazer de uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou com emprego ou sem emprego, Deus te prometeu algo, Deus vai cumprir. Ouça isso no nome de Jesus. Então, somente muitas vezes, permita se esvaziar de si próprio. Permita Deus esvaziar você para que você creia que Jesus Cristo, que Deus Ele é o Senhor, que vai, independentemente de emprego, de bens materiais, de que você tiver, Deus vai te dar. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, quando quer usar, Deus não olha se nas desculpazinhas. Moisés deu desculpa, Jeremias deu desculpas. Se você for lá para o livro capítulo 1 de Jeremias, versículo 4 ao 10, você vai ver que Deus faz, né, faz promessa que vai usar Jeremias. Aí Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. Aí Deus fala, Jeremias, vem cá, quem foi que fez a boca do homem, Jeremias? Eu vou te usar, tô falando que vou te usar, você vai falar para uma nação, para um povo. Sou eu que vou te usar, rapaz, sou eu que vou colocar. Isaías se sente indigno, né, no capítulo 6, versículo 1 ao 8, né, ali quando morre o rei Uzias. Aí Deus fala com Isaías. Ele, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no. Ele deu desculpas. Deu desculpas ali. O anjo vai, não seja por isso, vai lá, tirou uma brasa. Se Deus tem feito promessa que vai te usar e você se sente indigno, você não está preparado, Deus, ele tem seus anjos, ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. E assim como ele foi lá, queimou, pegou uma brasa viva e purificou os lábios de Isaías, Deus te purifica hoje também. Talvez você não se sente na condição de levar a palavra de Deus, ouça isso no nome de Jesus, Deus te purifica hoje. Marta, ela conhecia a ressurreição só de ouvir falar. Quando Jesus chega na casa de Marta depois de 4 dias, aí Jesus vai lá no último dia, né, foi falar com ele, e fala, ó, Marta, não se preocupa, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, sim, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Era necessário Deus permitir tirar Lázaro para que ela cresce na ressurreição que estava falando com ela. Às vezes nós andamos com Jesus, nós só conhecemos o que está na nossa frente hoje. E fé é muito mais além. Nós é necessário muitas vezes perdermos algo. É necessário nós às vezes nos esvaziarmos de algo para que nós creamos no hoje, no poder de Deus agora e não somente no. Sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela já tinha ouvido com certeza falar nessa ressurreição do último dia. Porém, ela não conhecia realmente o poder de Jesus Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 11, versículo 17 de João, você vai ver, né, a história de Lázaro. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, saibamos que o Senhor é o Deus que pode operar agora. É o Deus que faz agora. Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós crermos no poder criador da palavra de Deus. O Senhor, Ele irá trazer grandes bênçãos para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então permita, aceite quando Deus tirar algo de você. Não murmure, não, mas continue crendo no milagre. Continue crendo no poder do Senhor Jesus. Porque quando Ele está tirando, não é apenas para punir, não, mas é para fazer com que nós cresçamos, para fazer com que nós tenhamos a sabedoria de Deus em nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. E quando estiver passando por situação, saiba,
que é Deus provocando uma situação para que nós possamos voltar para Ele. Isso que está acontecendo no mundo é algo que nós podemos olhar e tirar grandes lições com isto. É o Senhor querendo me dar algo, e é através disto que o Senhor vai me dar. É o Senhor tirando, é o Senhor levando, que eu vou me erguer, que eu vou me levantar e vou fazer melhor para o reino de Deus. Devemos pensar assim, nunca olhar como derrotado, não. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós tenhamos certeza que a vitória, ela virá para nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Essa palavra que eu quero deixar aqui tem muito mais, mas vai ficar muito cansativo. Nos próximos nós estaremos aqui, retornaremos aqui falando mais um pouco sobre esse assunto. Mas eu quero dizer para você, aceite aquilo que Deus tem trazido para você sem murmurar. Aceite e creia no poder de Deus, que Deus levando, tirando, Deus ele é poderoso para fazer brotar algo novo dentro de você. A adoração, em primeiro lugar, nós devemos tirar aqui, diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, de tanta perda, tantas coisas, nós devemos tirar o melhor louvor, a melhor adoração. Mas como assim, irmão? Que eu vou estar passando por problema e vou estar louvando, orando. Sim, Paulo e Silas estavam lá, foram chicoteados, foram amarrados lá no tronco, estavam lá na prisão. Porém, eles estavam louvando a Deus, estavam dando glória a Deus, estavam adorando a Deus. E nós precisamos ser assim, resistente, como uma palmeira. O vento bate, vai lá embaixo, depois se levanta e volta à posição que você estava antes. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus ouvintes que estão aí assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais aí. Que Deus possa estar enchendo você da sabedoria de Deus, esvaziando da sabedoria terrena, da sabedoria humana, mas enchendo da sabedoria de Deus em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém em falta de sabedoria? Peça a Deus que lhe dá liberalmente e não lance em rosto, diz a palavra. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, se não houver o arrebatamento da igreja, né, que nós estamos esperando a qualquer momento acontecer. Mas se não acontecer, nós estaremos de volta aqui, trazendo mais trabalho para vocês. E muito obrigado por vocês terem ficado comigo aí, conosco, até o final. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.